Fala, meu povo, quando a gente fala de fé e ciência, a gente imagina que são conceitos completamente opostos, que não dá para caminhar junto. Mas é isso, eu vou provar aqui nesse vídeo aqui ao contrário. Vou provar que fé e ciência dá para caminhar junto. E você que é crente, ou você que está aqui no vídeo que caiu de paraquedas e não é, eu tenho que te falar um negócio, crente tem que ser inteligente. Crente tem que estudar também. E mais, teologia é uma ciência. Então se é uma ciência, a gente precisa estudar de verdade. Vamos junto? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E ó, tem diversas formas de participar aqui no canal. A primeira delas é através do Palavra em Movimento, que é o nosso canal gratuito no Instagram, onde a gente coloca devocionais todos os dias, para abençoar a sua vida e a sua família. Clica no link que está aqui na descrição. Você pode também se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, cara, você fala pro YouTube assim, ó, eu curti, eu me inscrevi, eu gosto. Mas mais. Quero investir para essa mensagem que hoje chegou para mim, ela chegue mais longe. Então, cara, não perde tempo, faz igual essa galera que tá aparecendo aqui e seja membro do canal. O botão tá aqui embaixo do vídeo. Vou ficar esperando para você clicar aí, tá? Vai clicar? Obrigado. E a última forma, e não menos importante, na verdade são duas. Nós estamos no desafio 5.000 inscritos. E você, cara, se não é inscrito ainda, clica aqui embaixo, vê se você é inscrito, cara. Talvez você venha cá toda semana assistir os vídeos e não sabe que não é inscrito no canal. Vamos chegar a 5.000 inscritos e eu quero que você chegue no final e fale assim, ó, Léo, eu tava aqui quando isso tudo aqui era mata, hein? Então, vamos junto. E outra coisa, deixe seu comentário aí embaixo. Quando você deixa o comentário, cara, a gente consegue ler aqui, a gente consegue entender, ver se tá sendo, ó, a explicação tá boa. E a gente quer também saber a opinião da galera que tá acompanhando. Eu quero saber também de onde você tá falando, qual que é a sua igreja, qual que é o nome do seu GC, qual que é o nome do seu pastor. Eu quero te conhecer, cara. Então deixa aqui embaixo nos comentários. No final do vídeo a gente faz uma leitura de comentários e o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos. Então vamos lá. Que a gente vai falar hoje está na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, e está falando assim, vou ler aqui para vocês. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Fé e ciência, fé e conhecimento não estão distantes um do outro. Cara, quando eu era adolescente, eu via muita gente que era crente. Vou falar se dizia não. Que era crente, mas que queria ficar na hora da aula lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Pô, escola não é lugar de ficar lendo a Bíblia durante a aula. Ó, você quer fazer um GC, uma célula na sua escola? Maravilhoso, faça mesmo, é muito bom. Diga-se de passagem, sempre fiz parte de células, de projeto na escola. Mas, cara, momento de aula é momento de aula. A gente precisa evidenciar que o crente é inteligente. Parece que pegou a peste de que o crente ele não é inteligente. Sendo que é exatamente o contrário. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar sobre isso. Porque a fé inspirou várias descobertas científicas. Por exemplo, o astrônomo Johann Kepler, que formulou a lei do movimento dos planetas. Ele era cristão. Olha, cristão. Olha o que ele dizia sobre a ciência dele. Ele falava assim, essa ciência, no caso a astronomia, tá? É pensar os pensamentos de Deus depois dele. Não preciso nem falar. Outro cara muito conhecido, Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E aqui eu trouxe um dado, que aqui a gente traz dados. Das 110 principais universidades americanas, 106 foram fundadas por cristãos ou instituições cristãs. Cara, a Bíblia nunca foi inimiga do conhecimento. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a buscar conhecimento. Olha aqui, Provérbios 25:2 fala assim, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Investigar os fatos é a glória dos reis. Ou seja, a ciência revela a criação e a fé revela o Criador. Que isso, Léo? Como assim? Sim, a ciência, a gente começa a entender sobre a criação.
É através da ciência que a gente consegue combater doenças. Através da ciência que a gente consegue desenvolver cada dia mais a nossa sociedade. E a fé é aquela que nos conecta com aquele que criou todas as coisas. Precisa caminhar junto. Por que não estudar mais sobre a criação? Gente, a gente está aqui nesse planeta, a gente está aqui na Terra, a gente está aqui para viver e viver em abundância. E isso consiste também em conhecimento. Não dá para viver sem conhecimento. Não dá para ser humano sem conhecimento. Daniel 1:17, 20 fala assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E aí o 20. Em toda matéria que exigia sabedoria e equilíbrio, e sobre a qual o rei os interrogou, encontrou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Cara, isso aqui se não é um incentivo pra gente, como crente, ser mais inteligente, procurar ser mais inteligente, buscar mais conhecimento, eu não sei o que é mais. Tem aqui também 1 Reis 4, 33, 34, que fala assim: descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviados por todos os reis do mundo que tinham ouvido falar de sua sabedoria. E aí você fala assim: ah, Léo, mas aí não. Léo, esse argumento não vai colar, porque Salomão era sábio. Não quer dizer que ele era... Você está entendendo onde é que a pessoa quer chegar com isso, né? Que a sabedoria de Salomão, por ser de Deus, ele não tinha conhecimento humano, entendeu? Tem gente que usa esse argumento, você acredita? Eu acho absurdo, mas tem gente que usa esse argumento, que já é falho na primeira demonstração bíblica do conhecimento da sabedoria de Salomão, que é aquela solução que ele dá para a história das 2 mulheres, que cada uma tinha um filho, uma das 2, o filho morre à noite, e aí a outra fala que o filho é dela, o que está vivo, e aí ela vai e leva para o rei, e Salomão vem com a perspicácia e fala assim: não, já que, né, nenhuma das 2 sabe, né, quer falar quem que é o filho, nós vamos partir o menino no meio. E aí aqui a mãe fala assim: não, então pode dar para ela. Pode dar para ela, porque, né, em vez de partir, não, pode deixar com ela então. Se vai deixar ele vivo, deixa lá. E aqui não era a mãe, falou assim: não, então parte mesmo, porque, né, cada um fica com a metade dela. Cara, essa demonstração de sabedoria é também uma sabedoria humana, é lógica. Entendeu? Salomão seria um ótimo concurseiro, diga de passagem. Não tinha pegadinha que chegava nele. Meu filho. Com essa aí, meu filho, eu ficaria aqui o dia inteiro, a noite toda, que eu tô gravando é a noite. Eu ficaria a noite toda aqui citando situações que Salomão poderia ter resolução na nossa vida cotidiana. Isso mostra que a sabedoria de Salomão é uma sabedoria de Deus, mas para viver aqui. Então é uma sabedoria que consiste na nossa vida humana. Ela pode não ser natural, porque ela vem de Deus. Mas falar que Salomão não estudou, Salomão era filho de um rei, gente. Para aquela época, ele pode não ter estudado o que você estuda na escola, né? Guerra Civil Americana, descobrimento do Brasil. Obviamente, ele não descobriu, ele não estudou isso. Agora, com certeza, o conhecimento da época, o filho do rei teria que ter. Por mais que ele não era o filho único, obviamente. Mas ele teria que ter um conhecimento, sim. Então, para com essa balela. Crente não estuda. Para mim, crente tem que estudar mais ainda. Para entender a Bíblia. Tem gente que acha que a revelação vai cair do céu, porque é o Espírito Santo que dá, que não precisa estudar a Bíblia. Por isso que fica falando que Salomão não tinha conhecimento humano. Porque se tivesse estudado, não ia falar isso. Mas tá, aí surgem 3 perguntas que são as que eu quero responder aqui. E a primeira delas é: qual a diferença entre fé e ciência? E aí a gente já falou aqui, cara. Eu escrevi uma definição para ficar melhor, mais certinho, mas a gente até já falou. A ciência busca compreender o mundo natural por meio da observação, experimentação e análise. Aí a fé, né, que seria, entre aspas, o contraponto aqui, seria: trata de verdades espirituais, morais e eternas reveladas por Deus. E aí a explicação que eu dei no início, né? A ciência, ela revela, né, ela traz conhecimento da criação. E a fé vai revelar o Criador. Para mim, essas 2 definições, essa que eu li para vocês e essa também. Então, assim, biblicamente, Léo, definição de fé. Hebreus 11:1 vai ser a melhor definição bíblica do que é fé, né? Que eu expliquei para você entender, né, qual que é a diferença entre a fé e a ciência, mas a definição bíblica
Hebreus 11:1 que fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É basicamente assim, a ciência explica o como e a fé explica por quê. É isso. Ciência tá como? E a fé, mas por quê? Pronto. Não tem como a gente estar aqui por acaso. A fé me explica o porquê. Porque a ciência vai falar, porque nós teve lá o Big Bang, e barará, e barará, e barará. Mas no fim, para a ciência, do ponto de vista acadêmico, vai ser, por que a gente está aqui? Palavras do Stephen Hawking. A gente está porque a gente tem que estar. Parece contraditório a ciência falar isso, mas sim. Mas o fato é que a fé nos explica o porquê. Não, a gente está aqui. E tá tudo bem. E aí, né, a gente vai entrar numa discussão muito profunda, mas eu quero só te falar isso. E tá tudo bem a explicação científica. Tá tudo bem. Vai ter muita discussão sobre isso. Eu não acredito dessa forma. Mas tá tudo bem, porque se for da mesma forma, Deus vai estar operando. Da mesma forma, o fato de a explicação científica existir não tira o mérito de Deus ter feito as coisas. E Ele vai continuar fazendo. E é Ele que nos dá significado. A gente não está aqui porque a gente tem que estar aqui. A gente está aqui porque Ele decidiu que estivéssemos aqui. E você está assistindo esse vídeo porque Ele quis que você assistisse. Eu estou gravando esse vídeo porque Ele quis que eu gravasse. E você vai deixar um like e se inscrever aqui no canal porque Ele quis também. E é isso, pessoal. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a fé, ela pode explicar como que funciona a gravidez. Mas a fé, ela vai nos lembrar que a vida é dada por um sopro de Deus. A gravidez, para a ciência, pode ser uma simples multiplicação. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, é o Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. A ciência pode explicar como funciona, mas a fé te mostra por que você está aqui. Você não está aqui por acaso. Você não é escolha do acaso. Você foi desenhado por Deus. Deus planejou você desde o ventre da sua mãe. É o que está falando aqui. Tá, eu te expliquei a diferença de fé e ciência. E aí vem a segunda pergunta. Como pode ser conciliado fé e razão? Primeiro que a Bíblia ela não nos convida a abandonar a razão. Falar assim, olha, eu vivo é pela fé mesmo, então não precisa nem pensar. A Bíblia não fala isso. E a gente vai ver em Romanos 10, 17, olha só. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pensa comigo, a fé ela cresce pelo conhecimento da palavra. A ciência cresce pelo estudo da criação. As duas se complementam. Não é diferente, uma está complementando a outra. São partes diferentes da vida, mas elas se complementam. Cara, uma realidade é que o cristão, ele não deve ficar distante das universidades, mas ele deve ter o conhecimento tal das Escrituras, em que a identidade dele vai estar tão firmada em Cristo, em quem ele é, em quem Cristo, naquilo que Cristo fez por ele, que ele não vai se desvirtuar. Porque o povo está com medo que o crente vai para a faculdade, porque ele vai perder a cabeça. Não. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não se desviará dele. Esse provérbio, por mais que não é um mandamento, ele está mostrando um padrão. E aqui, quando você for ensinar, você ensina da forma que a ciência ensinou. Sabe o que é? Experiência, demonstração. Porque ciência não é só escrita, não. Olha só, a aula de biologia no ensino médio, tá? Não era muito melhor para você entender o que o professor estava falando quando ele desenhava no quadro? Quando ele te levava para aula de laboratório? Eu estudava em escola pública, tá, pessoal? Para não falar aí, mas também se estudou em escola particular, não estudei. Nunca estudei. Mas vamos lá. Te levava para o laboratório, te levava lá para a parte de fora da escola lá que tinha umas árvores para ele demonstrar alguma coisa. Sabe o que é isso? Experiência. Então, se você quer ensinar seu filho no caminho que deve andar, você mostra. Você mostra para ele que, na prática o que é. O que é o caminho do Senhor? Não é só falar, não. Por quê? O problema do crente que tem medo do filho desvirtuar na faculdade é que ele não é crente de verdade. E o filho dele sabe disso. Como o filho dele sabe que ele não é crente, ele sabe que o filho, quando chegar lá, você está entendendo o raciocínio? O filho, quando chegar lá, não vai ser crente. Porque ele vai ser igual ao pai dele, que é não crente. Então é isso, pessoal.
Seja cristão verdadeiro. Não é ficar ensinando no sentido de pegar a Bíblia e falar, filho, você tem que fazer isso. Filho, você tem que fazer aquilo. Se você não viver isso na sua casa, não adianta você ensinar. Tem que ensinar e aí, talvez, se a gente fosse mais aberto para um conhecimento científico, a gente aprenderia como ensinar o filho da melhor forma. Porque tem mãe que quer que o filho seja um estudioso, mas nunca viu a mãe estudando. Tem mãe que quer que o filho leia a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Aí bate pro filho ler. Não tem cabimento. Tem que ser pelo exemplo. Criança aprende pelo exemplo. E ciência se desenvolve pela experimentação, pelo exemplo, pela demonstração. E é assim que chegam as provas científicas, através da demonstração. Terceira pergunta. Por que podemos conciliar a fé e razão? Se antes a gente estava assim, como? Agora é por quê? Né? Respondi o como da ciência para responder o porquê da fé agora. E de fato, Romanos 8,39 nos responde isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação aponta para o Criador. Então a ciência estuda a criação, Léo? A fé revela o Criador? Sim. E quanto mais a ciência estuda a criação, ela aponta para onde? Porque, eita glória, sempre é sobre o Criador. Tudo é sobre o Criador. A criação é sobre o Criador, eu sou sobre o Criador, esse celular é sobre o Criador, esse computador é sobre o Criador, essa luz é sobre o Criador, tudo é sobre Ele, a minha família é sobre Ele, eu trabalho é sobre Ele. Então quando a ciência estuda a natureza aponta para a criação, aponta para o Criador. Quando eu exerço a minha fé, eu estou apontando para o Criador. E aí você fala assim, então toda religião aponta para Deus? Todas as pessoas buscam um vazio que é do tamanho de Deus. Todas as pessoas buscam Deus e nessa busca eles se perdem. Mas o que está faltando, e por isso que eles nunca estão completos, é Deus. Então todas as religiões apontam para Deus, Léo? Não. Eles estão buscando Deus em outras religiões, mas não estão achando. Busque-o enquanto se pode achar. Só lembrei aqui. Mas vamos lá. Salmo 19:1 fala assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando eu vejo a ciência desenvolvendo uma vacina que cura uma doença que estava matando gente há gerações, eu só consigo ver o cuidado de Deus, dando a capacidade para o ser humano conhecer a cada dia mais essa tal criação. Ah, Deus é bondoso demais. Ele dá capacidade mesmo, ele dá dons mesmo. O que a gente conclui, Léo? Que a fé e a ciência não são inimigas. A fé e a ciência são duas formas de conhecer a verdade que elas se entrelaçam. Você, como cristão, tem todo o conhecimento das Escrituras, que maravilha! Agora, tenha também o conhecimento para viver de fato e a plenitude. Você quer ter bom emprego? Precisa ter conhecimento. Quer viver a vida tranquila? Tem que ter conhecimento. Ah, Léo, isso não garante. Pergunta quem tem. Pergunta quem tem para você ver. Tem que ter isso aqui. E aí, eu volto, tá? Por quê? Tem gente que conhece... Aí eu vou te falar, tem gente que tem conhecimento e não ganha dinheiro. Mas o que falta? Sabedoria. Aquela sabedoria lá de Salomão que a gente está falando, sabe? Aquela sabedoria que é, colocar a cabeça no lugar. Não é nem o assunto aqui, mas só para você ver. Mas vamos lá, Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O segredo é equilibrar, é se aprofundar, é pesquisar, é estudar e é mergulhar e imergir naquele que é a fonte de todo o conhecimento. Qualquer dúvida que você tem, você pode tirar com ele, porque ele é o nosso Redentor, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho que a gente precisa percorrer. Então, quando a gente vai até Jesus, a gente acessa a fonte de conhecimento. E, pessoal, eu falei lá no início, eu quero só reforçar, teologia é uma ciência. Teologia é o estudo de Deus. A tradução diretamente é essa, teologia. É o estudo de Deus. E como que Deus se revelou? Como a gente estuda Deus? Se ele é sobrenatural, se não dá pra gente ver ele, a gente estuda ele através da palavra dele. Por isso que a teologia, a fonte do estudo da teologia é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa ciência que estuda a Bíblia, a gente precisa conhecer cada dia mais. Não é o teólogo, não é o pastor, é o dever, é a obrigação de todo crente.
é estudar a palavra de Deus. E aí você fala assim, tá, mas se eu estudar a palavra de Deus, eu vou ter conhecimento? Vai ter conhecimento da palavra de Deus. Você vai estudar, você vai aprender a ler. Porque, gente, crente tem que gostar de ler, gente. Como é que é o povo do livro que não gosta de ler? Então a gente aprende a ler. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que a gente gosta de ler. E aí a gente começa a ler outras coisas, porque a gente lê a Bíblia, eu quero ler coisas que complementem a Bíblia, e de repente eu estou agregando mais conhecimento. Cara, é muito importante conhecimento. Então, tá pensando assim, Léo, e aí? Mas e aí, o que eu faço agora? Eu vou te falar alguns passos, tá? Primeiro, leia a Bíblia diariamente. Segundo, invista no aprendizado, tá? Tem gente que acha que não vale a pena. Vale a pena sim. Não tô falando só de pagar a faculdade, não. Tô falando de comprar um livro que vai ensinar sobre alguma coisa, um curso, para você melhorar na sua profissão, ou melhorar no seu conhecimento bíblico. Vale a pena, cara. Questione e busque respostas. Tem gente que é muito acomodado. Eu não sei como é que isso aqui funciona, eu nunca vou saber, tá tudo certo. Não, procure saber. Quarto, transforme estudo em adoração. Cara, a Bíblia de estudo, mergulhe nela. Tem aqui a Bíblia de estudo aqui. Tem 4 Bíblias de estudo, sim. 4 Bíblias de estudo. Mas se não tiver adoração, é aquilo que a gente fala aqui no canal. Se não tiver Espírito Santo, não precisa nem ler. Porque não adianta. E 5, confie no Senhor, que o mais Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário aqui embaixo, é o momento de deixar seu comentário. E, cara, lembra que a gente tá no nosso projeto 5 mil inscritos. Então, confere aqui se você é inscrito e se inscreve aqui e compartilha com todo mundo esse vídeo. Pra galera se inscrever, vamos crescer e vamos levar esse conhecimento aqui para mais longe. Então, primeiro comentário aqui é da Renata Vieira, que é membro do canal e membro do canal tem prioridade na leitura de comentários, então seja membro, tá aqui embaixo o botãozinho. Muito bom. Depressão para mim é doença da alma. Quando estamos em conflito com as nossas emoções. É a minha opinião leiga sobre o assunto. Renato, isso você tá coberta de razão, né, querido? É isso mesmo, não é leiga não. A gente, na verdade, nós somos leigos mesmo, porque a gente não é profissional da área. O que a gente percebe é sim, que é uma doença na alma. Poxa, é uma doença que nos atinge, que nos derruba e que a gente precisa, colocar a nossa cabeça no lugar para combatê-la. Então, como a gente falou no vídeo, procurar ajuda e procurar ajuda médica e espiritual também. São a doença da alma e a gente vai tratar de todas as formas possíveis. Então vamos lá para cima. Segundo comentário é da Roselaine e ela tá falando assim, sou de Três Pontas, Minas Gerais. Esse canal me ajuda nas preparações do meu GC. Bênção pura. Roselaine, Deus abençoe sua vida. Eu fico muito feliz quando eu leio esses comentários, porque essa é a intenção mesmo aqui do canal. E eu quero agregar ainda mais conhecimento para vocês. Então, pessoal, vamos começar umas séries muito diversificadas aqui no canal. Claro que a gente vai manter toda semana esse vídeo, mas vai vir mais coisa aí, então não perde tempo, tá? Outro comentário aqui é do Marcos Lima, ele tá falando assim, muito necessário. E ele tá comentando sobre o vídeo da depressão. E cara, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui, porque você precisa ver esse vídeo. Depressão é obra do diabo? Cara, isso aqui é palavra de Deus para sua vida. Marcos, muito obrigado pelo comentário. Deus abençoe sua vida. E, pessoal, vamos para cima e vamos lá.